Alô, galera colorada, aquele abraço a vocês. E o Vila Nova conseguiu uma vitória importantíssima na tarde deste sábado, ao ganhar outra vez do Santa Cruz por 2-1. Este havia sido o placar do jogo lá no Arruda, inclusive com a mesma sequência, né? O Vila abriu 2-0 e o Santa Cruz diminuiu. E hoje o Vila Nova bateu o Santa Cruz por 2-1, com gols de Alain Mineiro e Pedro Bambu. Chiquinho descontou para a equipe pernambucana. Na tabela de classificação, Vila Nova saiu de lanterna com 4 pontos, para agora ser o líder, com 7 pontos conquistados. O time colorado foi o primeiro mandante a ganhar dentro deste grupo C da segunda fase. O outro jogo desta rodada será na segunda-feira, em Brusque, entre Brusque e Ituano. Antes de entrar especificamente no jogo, quero falar aqui dos cenários possíveis, né, com essa vitória do Vila. Se acontecer um empate neste jogo lá em Santa Catarina, o Vila Nova precisará apenas de um empate para subir. Né? Com um empate, o Vila estará 100% garantido na Série B do ano que vem. Isso se acontecer um empate. Com qualquer outro resultado, a vitória do Ituano ou a vitória do Brusque, para não depender de nenhum outro resultado, o Vila terá que vencer o Ituano para chegar até a Série B. Então, se empatar, o Vila joga pelo empate. Se houver vitória do Brusque ou vitória do Ituano, o Vila precisará vencer para não depender de nenhum resultado. Certo? E um ponto, né? Se, por exemplo, se acontece, na última rodada, acontecer um empate lá no Recife, o Vila pode subir também com um empate, mas aí o Vila não entraria jogando por um empate, né? Seria por circunstâncias dos jogos. Bom, vamos ao jogo de hoje. Um jogo atípico, até porque choveu demais em Goiânia. O gramado suportou bem até ali por volta dos 30, 35 minutos do primeiro tempo. Aí a partida ali foi alagando e era difícil não alagar, né, com a quantidade de chuvas que caiu. E aí o Vila, por sorte do Vila, quando o campo ficou ruim, o Vila já estava ganhando o jogo. Né, com o gol do Alain Mineiro, logo ali por volta dos 10 minutos. O Vila Nova conseguiu sair na frente no marcador, um golaço, né, do Alain Mineiro. E não só um golaço, o Alain Mineiro para mim fez a melhor partida desde o seu retorno após a lesão. O Alain Mineiro que não marcava há 473 dias. O último gol dele havia sido em setembro de 2019, em um jogo que o Vila Nova empatou por 2-2 com o CRB no Serra Dourada pela Série B. Então o Alain Mineiro quebrou esse jejum gigantesco. E não só quebrou o jejum, né? Ele tecnicamente fez uma partida muito boa. E no pré-jogo eu citava que este jogo, ou jogos como este de hoje contra o Santa Cruz, eram jogos para jogadores como Alain Mineiro, como Enan, decidirem. Porque os grandes jogadores precisam decidir grandes jogos. Se ficar decidindo só jogo intermediário, jogo pequeno, sempre haverá dúvida se é ou não um grande jogador. E hoje, sem dúvida, o Alain Mineiro ajudou e ajudou muito a decidir esse jogo em favor do Vila. E na vantagem no placar, a escolha de formatação do Márcio Fernandes acabou encaixando muito bem. Porque como o Vila saiu na frente muito cedo, com 10 minutos, aí a partir dali o Vila tinha o Adalberto muito posicionado, e tinha os 3 homens de meio campo com boa pegada, e ainda poderia explorar o contra-ataque. Olha que o Vila ainda criou pelo menos 2 oportunidades interessantes com o Dudu, em finalizações do Dudu. Aliás, no primeiro tempo eu gostei muito do trio Dudu, Pablo e Alain Mineiro. Achei que os 3 estiveram acima da média. E lá atrás, um destaque para os 2 zagueiros do Vila. O Simon, né, que entrou uma fria, vamos dizer assim, e o Rafael Donato. E os 2 foram bem, né, até porque o tipo de jogo que se desenhou por conta da chuva favoreceu
estes dois jogadores. Mas eu acho que mais do que taticamente, do que tecnicamente, um fato que foi preponderante, determinante para a vitória do Vila, foi o comportamento. Foi outra coisa que eu citei no jogo. Você tem a importância técnica, você tem a importância tática, mas você tem a importância de postura. E o Vila hoje teve uma postura muito boa. O Vila, no primeiro tempo, o Vila engoliu o Santa Cruz, né? Esse foi o aspecto que somente nos minutos finais que o Santa Cruz conseguiu esboçar alguma coisa, chegou a ter um gol anulado, mas o Vila Nova sufocou o Santa Cruz. Era muito agressivo quando não tinha a bola e era agressivo também quando tinha a bola, né? Agressivo ofensivamente. Então o Vila poderia ter, inclusive, aberto um 2-0 ali no primeiro tempo. Depois que o campo não ofereceu mais condições de jogo, aí ficou sendo aquele jogo muito disputado, né? Bolas difíceis de condução, então você só trabalhava com passes mais aéreos. E aí o Vila se portou bem, aguentou bem, o Marcão apareceu bem no jogo neste momento. Ele fez uma defesa importantíssima numa bola que sobrou para o Vitor Rangel, né? Que o jogador de Santa Cruz tentou finalizar, a bola parou na poça d'água ali, o Marcão foi determinante para evitar o gol de empate. Veio o segundo gol do Vila, né? Já quando a partida se encaminhava para o fim, depois dos 30 minutos, mais precisamente ali aos 34 minutos do segundo tempo, o Pedro Bambu fez um golaço, né? Um golaço, o primeiro dele pelo Vila, né? E não tinha hora melhor para esse gol do Bambu sair do que esta de agora. Fez 2-0, deu uma certa tranquilidade, e o Vila tomou o gol de honra do Santa Cruz já no último lance do jogo praticamente. É um lance que para mim o Marcão falhou, né? Mesmo sendo difícil, gramado pesado, tudo, mas a bola passou por ele, né? Ele errou o bote na bola, ela pegou na trave, na finalização do jogador do Santa Cruz, e no rebote o Chiquinho apareceu para fazer o gol de honra da equipe pernambucana. O Vila agora vai para essa decisão contra o Ituano, né? Outra decisão, mas acho que o Vila teve aí diante do Santa Cruz uma amostra muito clara de qual deve ser a sua postura lá em Itu, né? Porque o Vila experimentou ou realizou jogos diferentes, né? Jogos apáticos, como aquele com o Ituano na abertura, jogos aguerridos, como os dois contra o Santa Cruz, um jogo de erros, como o jogo contra o Brusque aqui, um jogo morno, como foi o jogo com o Brusque lá. Então foram jogos diferentes do Vila nesta fase até agora. Mas o Vila sobreviveu a esta rodada, né, e chega à última rodada muito vivo. O Vila teve dois reveses pesados, né, aquela derrota para o Ituano, a derrota para o Brusque, mas conseguiu sobreviver. Então agora o Vila vai para esse jogo contra o Ituano, um jogo importantíssimo, né, desta temporada. Nós já estamos no outro ano, mas os jogos ainda são pela temporada passada, e esse jogo ele vale muita coisa para o Vila. Ele é um jogo assim, ó, que nada, ele vale em torno de 10 milhões de reais. Porque você tem a presença na Série B, que você já tem uma receita de TV, você tem melhores patrocinadores, né? É uma competição naturalmente mais atrativa do que a Série C. Então, assim, por baixo, muito por baixo, esse jogo lá em Itu vale 10 milhões de reais. Além de algo muito mais importante do que os 10 milhões de reais, que é a conquista esportiva, porque time vivem e devem ter como meta conquistarem. E o Vila pode sim conquistar este acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B. Beleza, gente? Agora, jogadores, eu elogiei, né? Achei que o Marcão foi bem no jogo, mas falhou no gol, mas ele segurou no momento mais importante. Foi melhor o Marcão falhar quando estava 2-0 do que se ele falha quando estava 1-0, porque aí talvez o Vila não tivesse forças para vencer o jogo, ter que propor o jogo debaixo de uma chuva daquela. Então o Marcão falhou, mas ele falhou no momento que não comprometeu o resultado final.
Os dois laterais do Vila posicionados, o Adalberto firme na marcação ali pelo lado, até tentou ser ala, né, no início do jogo, quando o campo estava seco, mas não comprometeu. O Celcinho também praticamente só na marcação. Esses quatro jogaram posicionado praticamente o jogo inteiro, com exceção dos primeiros minutos ali que o Adalberto deu uma saída. A dupla de zaga muito bem, o Adalberto, o Donato e o Simon. O Dudu, uma partidaça do Dudu, foi valente, guerreiro. O Pablo, outra grande partida, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo ele sentiu demais, depois que o campo ficou ruim demais. Mas com o campo, enquanto o campo estava praticável, eu gostei demais do Pablo. Acho que é um jogador que o Vila terá muitas dificuldades em segurá-lo. Sabe? O Pablo é um jogador que cresce muito e ele tem um perfil de jogo que atrai muitos times que gostam de jogar com posse de bola, que gostam de propor jogo. Eu acho que será muito difícil o Vila manter o Pablo para a sequência deste ano. E o Alain Mineiro foi o principal jogador colorado. O Thales foi esforçado, muito voluntarioso, mas produziu pouco. E o Enan eu gostei, mesmo não tendo nenhuma grande oportunidade, o campo não favoreceu o futebol dele, mas ele brigou com os zagueiros, ganhou jogadas, foi inteligente em vários momentos, achei interessante. E entre aqueles que entraram, eu destaco o Pedro Bambu. Né? Ele precisava disso, o jogador foi muito questionado, jogador que viveu em baixa no Vila por muito tempo, né, desde que chegou lá, mas hoje ele foi decisivo, foi muito valente em campo, essa sempre foi uma virtude do Pedro Bambu, então ele merecia uma noite como essa no Vila Nova pelo profissional e pelo ser humano que o Pedro Bambu é. E o Márcio Fernandes, além de competente, às vezes você precisa ter sorte, e ele teve, porque a escalação dele era uma escalação questionável, né? 3 volantes, mesmo sendo 2 que tem muita qualidade para sair para o jogo, o Dudu jogando como meia, criando pelo lado direito, o Adalberto na direita, né? Um zagueiro improvisado. Só que o gol aos 10 minutos e depois o estado do gramado, aquilo favoreceu demais a escalação que ele tinha colocado. Então, acabou sendo um time que ajudou, né, um time escolhido por ele, foi fundamental para essa vitória colorada. Beleza, gente? Essas foram aí as minhas principais impressões dessa vitória do Vila sobre o Santa Cruz por 2-1. Mas eu quero saber de você, torcedor colorado. O coração deve ter passado bem hoje, né, pelo exame, mas fala aí de quem você gostou, de quem você não gostou. Enfim, deixe aí o seu comentário sobre o jogo de hoje e se você está animado ou não para o acesso colorado na próxima rodada. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo fim de semana e até mais.